Não meça as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado. Onde é que começou a compra de voto espúria nesse país? O governador, por acaso, esqueceu do processo da reeleição de 1996? Quanta mentira, quanta mentira. Como o Lula mudou. Não seja leviano. Não seja leviano. Eu vou dizer, não seja leviano. Esses dois aí que vocês viram agora trocando gentilezas num debate da TV Bandeirantes no segundo turno da eleição presidencial de 2006, agora talvez formem uma chapa. Lula presidente, Geraldo Alckmin vice. Mas o que é boato e o que é verdade? O que tem um fundo de verdade pode acontecer e o que é apenas uma ilação, um balão de ensaio? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Desde o dia 3 de novembro, quando a jornalista Mônica Bergamo publicou na Folha de São Paulo uma notícia de que dirigentes do PSB e do PT estariam articulando a composição de uma chapa envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, que as articulações, os boatos e o mundo político ficou em polvorosa. Mas espera aí, Lula e Alckmin? Lula disputou a eleição presidencial contra Alckmin em 2006, foi para o segundo turno, foi uma campanha agressiva, foi uma campanha dura, e além disso o Alckmin voltaria a ser candidato a presidente numa outra ocasião, em 2018, contra o Fernando Haddad, do PT, numa campanha que ele tinha o maior tempo de televisão, entretanto foi o pior resultado da história do PSDB em campanhas eleitorais presidenciais. Em política, como quase tudo na vida, onde a fumaça há fogo. E tanto o Lula quanto o Alckmin não negaram a informação, pelo contrário, eles trocaram elogios, trocaram afagos. Só que existe uma equação um pouquinho maior aí. O Alckmin está de saída do PSDB, ele ficou sem espaço no PSDB, porque o PSDB hoje de São Paulo ele é comandado pelo João Dória que foi colocado na política, incentivado a entrar na política pelo Alckmin, quando o Alckmin era governador, e o candidato a governador de São Paulo do PSDB, tudo indica que vai ser o atual vice, Rodrigo Garcia. O Dória, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Dória é pré-candidato nas prévias do PSDB. Por que eu estou falando isso? Porque o resultado das prévias tucanas teria que ter saído no último domingo, mas até agora, eu estou gravando isso na segunda-feira, dia 22, ainda não saiu o resultado. A votação teve alguns problemas com o aplicativo, provavelmente nós vamos fazer um vídeo explicando sobre isso também, comentando um pouco o resultado das prévias do PSDB. Acontece que o Alckmin, que já foi vereador muito jovem em Pindamonhangaba, prefeito muito jovem, deputado estadual, deputado federal, vice-governador do Mário Covas, o Alckmin, ele é a pessoa que há mais tempo governou o estado de São Paulo na história. Ele tem 4 mandatos como governador e as últimas pesquisas de opinião estão dando ele na liderança. Claro, evidente que ele se filiando a um outro partido, que poderia ser o PSD do Gilberto Kassab, ou o União Brasil, que é o partido que é oriundo da fusão do DEM com o PSL, ou o próprio PSB de bola, mas aí numa composição com Márcio França, que já foi seu vice-governador e foi governador também depois que ele se licenciou para ser candidato a presidente em 2018. Muita gente, talvez por torcida ou talvez por temer, não acredita na possibilidade dessa chapa. Eu acho que ela não é provável, porém é possível. E aí nós temos prós e contras que eu vou falar um pouquinho para vocês. Primeira coisa é que unindo Lula e Alckmin passa um sinal ao país de que há uma espécie de concertação democrática, de que o Bolsonaro representa uma ameaça à democracia e que, portanto, é necessário unir a esquerda com o centro, com a centro-direita, para preservar a democracia e derrotar o bolsonarismo. Essa é uma linha de pensamento que os opositores ao atual presidente pensam. Evidentemente que quem apoia o Bolsonaro e o próprio Bolsonaro não pensa assim, né? Um outro fator que seria benéfico para a candidatura Lula na sua tentativa de um terceiro mandato no Palácio do Planalto é de que o Alckmin ele é muito forte em São Paulo. E ele conseguiria adentrar um eleitorado conservador, principalmente no interior de São Paulo, que é bem refratário ao Lula e ao PT. O Alckmin ele tem esse acesso ao interior de São Paulo, que são pessoas mais conservadoras, que sempre olharam o PT
com um pouco de receio, tanto que o PT nunca governou o estado de São Paulo. O PT já governou a capital de São Paulo 3 vezes. Com a Luiza Erundina em 88, com a Marta Suplicy em 2000 e com o Fernando Haddad em 2012. Mas o estado, o PT, nunca... já foi para o segundo turno, até contra o próprio Alckmin, mas nunca chegou perto, né? O Alckmin ganhou de forma tranquila do então candidato do PT, José Genuíno. Tá, mas aí, como diria Mané Garrincha, tem que combinar com os russos. Os russos, no caso, é o eleitorado. Será que o eleitorado do Lula e o eleitorado do Alckmin aceitariam essa composição? Eu digo que o eleitorado do Lula, sim. O eleitorado do Lula pode reclamar, pode espernear um pouquinho, mas o Lula ele é uma espécie de santidade de uma parcela da esquerda, principalmente do PT, e o Lula, ele apoiando quem ele apoiar, indicando quem ele indicar, esse pessoal vai votar. Pode ficar um pouquinho contrariado, mas vai votar. O pessoal do Geraldo Alckmin eu já não sei, porque é um pessoal que, como eu disse agora há pouco, torce muito o olho para o PT. Mas aí o Alckmin, ele tem uma característica agregadora, uma característica de conversa, que pode sim trazer uma parte desse eleitorado, que numa eleição que, se for disputada, pode fazer a diferença. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, disparado, né? Agora, um ponto contrário é que para se efetuar essa aliança, e o Alckmin indo para o PSB de bola com o Lula, com o PT, precisaria de um arranjo nos estados. Ou seja, até já saiu na internet, nos jornais, de que o PSB ele quer o apoio do PT em 5 estados. Entre eles São Paulo e Rio de Janeiro. O problema é que o PT ele não cede, ele tem uma dificuldade histórica em ceder. Ele gosta de receber o apoio, mas ele não gosta de dar apoio, de deixar de ser protagonista e ser coadjuvante. E em São Paulo, se você tira o Alckmin da pesquisa eleitoral, o primeiro colocado é o Fernando Haddad. Né? Em segundo, acredito que vai o Márcio França, que é do PSB. Em terceiro, talvez o Boulos. Em quarto, o Rodrigo Garcia, que é o atual vice-governador. Como é que você vai fazer essa composição? Quem vai abrir a mão na cabeça de chapa? Quem vai ser o candidato? É muito complexo. Agora, claro, se for efetivada essa aliança, é uma aliança forte, talvez até mais pelo simbolismo do que pela quantidade de voto. Eu acredito que o Alckmin ele agregue uma parcela de eleitorado, como eu já disse, mas não um caminhão de votos, uma coisa assim. Até porque na última eleição que ele disputou, que foi a eleição para presidente em 2018, ele teve, como eu já disse, o pior desempenho da história do PSDB nas eleições presidenciais. Agora, uma coisa é certa, caso essa aliança não se concretize no primeiro turno, no segundo turno eles estarão juntos. Então, segundo turno, Lula contra Bolsonaro, o Alckmin vai apoiar o Lula. Em São Paulo, se o Alckmin for candidato a governador, Alckmin contra Rodrigo Garcia, o PT, o Lula, vai apoiar o Alckmin. Então, é um sinal de convergência, é um sinal de uma aliança até então inusitada, principalmente porque o PT ele sempre foi um grande opositor dos governos do Alckmin em São Paulo, e o Alckmin foi o principal antagonista ao então presidente Lula em sua candidatura à reeleição, como a gente viu no trechinho no início do vídeo lá no debate. Agora, o que você acha? Essa chapa Lula presidente, Alckmin vice vai sair? Vai dar certo? Como seria um governo deles dois? Como seria a relação entre o PT e o Alckmin? Ou não, essa chapa não vai sair, é só um boato, é só um balão de ensaio, e cada um vai ficar para um lado, e pode ser até que o Alckmin não saia do PSDB. Diz aí nos comentários, tá bom? E olha, muito obrigado e até a próxima.